Boa noite, queridos. Graça e paz. Vamos cantar o hino do HCC 380. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. Olha a mão direita e vejo, não há quem me conheça, não há lugar onde me refugiar. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Ó Senhor, a ti clamei, pois tu és o meu refúgio e o meu tesouro entre os viventes. Vem, atende o meu clamor, Deus, estou muito abatido, livra-me, vem do forte tentador. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Tira-me desta prisão e assim louvarei teu nome, e então os justos execrarão. Meu Senhor, eu clamo a ti, oh, vem livrar minha alma, e cantarei que me fizeste bem. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Louvado seja o teu nome, Pai querido, como tu és querido, Pai. E nós clamamos a ti, Pai, porque o Senhor é o nosso refúgio, o socorro bem presente em todo o tempo, Pai. Obrigada, Pai, pelo teu cuidado com o teu povo, Pai. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de todos os irmãos, Senhor. O Senhor tem nos livrado do mal, o Senhor tem nos socorrido, o Senhor tem nos sustentado a nossa fé, Pai, a nossa esperança, Senhor. E eu só tenho a te louvar, Pai. Fala conosco, Senhor, através do pastor, traga a ele, Senhor, do teu Espírito, Senhor, a porção, Pai, dobrada para nós, do teu alimento, Pai, da tua misericórdia, do teu amor, Senhor. Obrigada pela tua fidelidade, Senhor, mesmo não merecendo nada, Pai.
Eu te louvo, Senhor, te bendigo, Pai, porque Tu és grande, Tu és poderoso, Senhor. Tu és o nosso Deus e Pai querido. Em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém, Senhor. Amém, Pai. Fala, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus. Muito obrigado, Beto e Regina, pelo lindo hino. Queridos, nós vamos analisar aqui, fazer uma reflexão da palavra do Senhor e gostaria de ler o Tiago, capítulo 1, versículo 19. Diz assim o texto: Entendam isto, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar e nem se irar. Olha isso, hein? Palavra para os casais, para as famílias. Meus irmãos, a comunicação inteligente, respeitosa, interessada, harmoniosa é o cerne de um relacionamento familiar saudável. Nós podemos dar vida ou podemos matar o relacionamento dependendo da forma como nós nos comunicamos. A palavra de Deus diz, por exemplo, texto conhecido, lá em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da onde mesmo? Da língua. Não são poucas as vezes que os conflitos dentro da casa acabam sendo gerados por uma comunicação deficiente. As pessoas não sabem se comunicar, as pessoas não sabem tratar umas às outras. Então, observando aqui a palavra de Deus, entre tantas orientações que nós temos, nós aprendemos e vemos que precisamos estar atentos, aprender a ouvir o outro com mais atenção. É isso que está dizendo aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Ouvir e não ser apressado no falar e nem, muito menos, no irar-se. Repare, dá uma olhada à sua volta, como as pessoas ficam iradas dentro de casa, não é mesmo? Sem nenhuma paciência, sem nenhuma longanimidade. No geral, nós somos muito pacientes com os de fora, mas com os de casa, pavio curto, total. Meus irmãos, meu querido ouvinte, todos nós temos a necessidade de que alguém nos ouça. Nós precisamos ser ouvidos, isso faz parte da experiência humana. Então a palavra de Deus está dizendo aqui e afirma categoricamente que nós também devemos ser pessoas prontas para ouvir. E o foco aqui hoje é a família. Então, olha só, aquela pessoa que ama, que tem consciência de que ama a família, tem tempo para a família, tem tempo para a pessoa amada. Quem entendeu que possui responsabilidade dentro de casa, entendeu que o seu papel é de agregar a família, proteger a família, e em todas as esferas, inclusive na área emocional. Então, aquele que ama a família busca amar os membros da família, agradar o marido, agradar a esposa, agradar os filhos, estar atento à necessidade dos membros da família, compreendê-los. E aí, desse jeito, quando nós nos dispomos a ouvir, nós demonstramos que a outra pessoa tem valor para nós, é prioridade para nós. Gente, como isso é importante dentro de casa. Tem se perdido muito, mas como isso é importante. E a palavra de Deus vem para resgatar. E aí, agindo assim, nós nos propomos a construir pontes sólidas de contato dentro da nossa casa, pavimentar caminhos de uma boa comunicação dentro da família, do núcleo familiar. Observe que o Tiago, ele usa o termo estejam prontos. Tá vendo aí? Estejam prontos. A palavra prontos, olha que curiosidade, é táxis. Ou seja, no sentido de atenda agora. Famílias que atendam, estejam prontas, solícitas.
ouvir mais, falar menos. Aliás, falar bem menos, de forma geral. E já começa isso dentro de casa. Ah, mas nós não vamos falar mais então? Não, não é isso. Não é que nós não vamos falar. Mas o segredo é ouvir mais. E falar menos ou falar com amor. Comunicação harmoniosa. Comunicação harmoniosa dentro de casa é falar a coisa certa, na hora certa, de maneira certa, do jeito certo, com a pessoa certa. Entende isso? Precisamos, meus amados, desenvolver essas habilidades da comunicação, do relacionamento, da lida um com o outro, com respeito, com amor, com responsabilidade. Sabe por quê? Porque às vezes nós pecamos contra a pessoa que vive com a gente, que vive ao nosso lado, membro da nossa família. Nós pecamos contra ela não pelo que nós falamos, mas do jeito que nós falamos. A maneira como nós falamos, como tratamos. Gente, isso é tão importante quanto o que nós estamos dizendo, quanto o que nós estamos falando. Meus irmãos, a palavra de Deus é completa. Aqui em Tiago ele está dizendo que nós devemos ser tardios no falar. Já o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 15, ele dá um outro alerta. Ele fala que nós devemos falar a verdade. Mas a verdade ela deve sempre ser falada em amor. Amor. Como isso é importante no relacionamento da família, não é mesmo? Porque se a gente não tomar cuidado, eu, você, com as nossas verdades, ou com aquilo que nós achamos que seja a verdade, nós vamos soltando as nossas verdades de qualquer jeito, vamos vomitando as nossas verdades sobre o outro e podemos ferir a pessoa que está do nosso lado com a nossa língua, membro da nossa família, gente que nós amamos, que também nos amam. Não pode ser assim. Sejamos tardios em falar, que a nossa língua não seja tão rápida quanto a nossa mente. Ah, mas isso não é ser hipócrita? Não, não. Isso é ser prudente. Isso é ter domínio próprio. Mesmo que você pensou, seja tardio, lerdo em soltar a sua língua. Pensa antes de falar. Sejamos criteriosos na hora de emitirmos o nosso juízo. Sabe, irmãos, porque nós jamais iremos nos arrepender de uma palavra amarga que nós não falamos. Graças a Deus. Mas frequentemente nós nos arrependemos quando nós falamos apressadamente de forma áspera. Isso é um problema. Quando nós falamos que a palavra de Deus ela é completa, lá no Antigo Testamento, o livro de Cantares do rei Salomão, tem lá no capítulo 4, versículo 7, uma declaração para a esposa, para a mulher. Olha que bonito, diz assim: você é inteiramente linda, minha querida. Não há em você defeito algum. Que bonito isso, hein? Isso aqui mostra o seguinte, olha só, enquanto nós devemos ser lentos quanto a emitir uma palavra amarga, por outro lado, nós podemos ser rápidos no elogio. Meu irmão, minha irmã, aprenda a elogiar. O elogio sincero vale mais do que 1000 críticas. Um elogio sincero produz muito mais efeito do que crítica. Não há nem comparação. Depende se você quer criticar para consertar, muda. Começa a elogiar, você vê. Tem uma frase do Abraham Lincoln, que eu encontrei aqui, achei bem legal. Diz assim: um pingo de mel pega mais moscas do que um barril de fel. Legal, né? Ou seja, isso é, uma gota de elogio possui muito poder. Use esse poder em benefício do relacionamento familiar, aí na tua casa, no teu lar, meu irmão, minha irmã. Use isso. Todos nós temos necessidades emocionais que precisam ser supridas.
E é incrível que Deus, já sabendo disso, das nossas necessidades, o próprio Deus instituiu a família para que pudéssemos justamente isso aí, ajudar um ao outro, cuidar um do outro, amar um ao outro, orar um pelo outro. Família, gente. Você que está tendo a oportunidade de nos ouvir nessa noite, precisa ser um ambiente gostoso, um ambiente de comunhão, ambiente de amizade, pelo amor de Deus, de afeto, de amor, onde todas as pessoas da família sejam valorizadas pelo que são, não pelo talento, não pelo desempenho, não por aquilo que possuem. Não, esse tipo de valor é lá na empresa, na família não é assim. Na família todos devem ser valorizados em amor, é assim que deve ser. O amor dentro de casa deve ser recíproco. E mais do que isso, deve ser reafirmado todo dia, se possível. Marido, esforce-se. Amor declarado. Amor reafirmado todo dia. Imagina um marido chegar e pronunciar aqui, como disse o Salomão: Tu és formosa, meu amor, não há defeito em ti. Coisa mais linda, coisa de Deus. Existe alguém sem defeito? É claro que não. Mas para o marido que decidiu amar, que resolveu amar, enxerga só virtudes. E a mulher também. Não fica reparando nos defeitos. Não fica reparando que o cabelo está sumindo. Não, fica tudo lindo, né? Como que diz mesmo a Bíblia? Que o amor encobre uma multidão de pecados. É isso, relacionamento familiar também é assim que funciona. Ok? Olha aqui, terminando ainda sobre relacionamento familiar, um ponto que é imprescindível, meus irmãos, é o perdão. E é imprescindível justamente porque ninguém é perfeito. Eu peguei aqui um versículo que fala sobre o perdão, tem muitos na Bíblia, mas Colossenses 3,13 diz assim: sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. E lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Meus irmãos, há família perfeita? Não há família perfeita. Todo relacionamento familiar só se sustenta se houver renúncia e se houver perdão. Sem o perdão, o ambiente de casa fica pesado. O ambiente de casa fica doente. Não tem jeito. Uma hora ou outra a gente vai ficar decepcionado com isso ou com aquilo. Não tem como. Uma hora ou outra nós podemos ficar feridos, né? Isso também pode acontecer. A vida ela é cheia de problemas. Todo momento nós enfrentamos dificuldades, mas um relacionamento truncado é um dos que machucam mais, é um dos que ferem mais. A alegria vai embora. Por essa razão, nós precisamos, mais do que nunca, aprender a perdoar. E perdoar como Cristo perdoou. Essa é a dica. O perdão, como a Bíblia nos manda fazer, deve ser o perdão de imediato, completo, incondicional, como Cristo nos perdoou, como Cristo lhe perdoou. É assim que tem que ser, na sua casa, no relacionamento com o seu cônjuge, entre os filhos, entre os irmãos dentro de casa. E sem falar ainda que o perdão, acima de tudo, liberta nós mesmos, nos traz cura. Com o perdão nós conseguimos reconstruir, recomeçar, amalgamar os relacionamentos trincados. Importante o perdão. Por fim, então, vamos investir nos nossos relacionamentos, nos relacionamentos familiares. Vamos investir, assim como Deus está instruindo aqui na sua palavra.
não podemos deixar de falar, tem sempre aquele texto base de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Assim também deve ser o casamento, assim deve ser a família. Deus junto, Deus presente, Deus sendo a parte mais forte, que sustenta a nossa casa, que sustenta os nossos relacionamentos. Isso nos faz lembrar lá do Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se faz urgente a presença do nosso Deus em nosso lar. Marido, tome a dianteira. Ore pela sua casa, abençoe a sua família, a sua esposa, os seus filhos. Nós temos dito nas últimas semanas que nenhum sucesso na vida compensa o fracasso da tua casa, viu? Olha, nenhum dinheiro, nenhum diploma, a empresa que seja sólida, seu CNPJ, a sua valorização no mercado, olha, nada substitui a família, nada. E para a família ficar em pé saudável, é necessário Deus presente. Que Deus te abençoe. Se for necessário, ouça novamente essa nossa reflexão dessa sexta-feira, dessa noite. Ouça de novo, ouça novamente essas verdades bíblicas até que sejam inseridas no seu modo de agir aí em casa, tá bom? Que Deus te abençoe. Até domingo de manhã na Escola Bíblica Dominical e à noite no culto ao Senhor. Deus abençoe a sua casa. Ore agora com a sua família em nome de Jesus. Gostou deste devocional? Então inscreva-se em nosso canal clicando no botão vermelho que está aqui embaixo. Deus te abençoe.